pessoal, não é de limpeza, higiene pessoal. Então, assim, quem quiser contribuir com isso, a gente se sente muito feliz. E também o bazar nosso que acontece todos os sábados para pessoas mais carentes, eles estão precisando muito de roupa masculina. Se alguém tiver em casa alguma coisa que não está ocupando, se quiser trazer para a gente vai gostar muito, tá? Bom, às terças-feiras começou umas 2 semanas o curso ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E se alguém quiser começar a participar, ele está no comecinho, é sempre bom pegar no começo. E o Marcos também, ele ministra alguns cursos aqui na terça e às quintas-feiras, que ele vai falar melhor sobre os cursos que ele dá, tá? Nós estamos passando pela semana de Caibar-Chuto, né? Então tem evento em todas as casas espíritas vinculadas à USE. E essa semana nós teremos, no sábado, aqui na comunidade, comemorando 77 anos da nossa casa espírita, palestra com o Dr. Raul sobre se há divergência entre vocês receberam esses papéis aqui. A contradição entre a Bíblia e o Espiritismo. É bem interessante o tema, para a gente ter argumentos para acreditar naquilo que nós propagamos e também quando alguém questiona a gente poder discutir com mais argumentos sobre isso. Sábado à noite, às 8 horas, aqui na comunidade, com o Dr. Raul. Comemoração da nossa Casa Espírita, 77 anos, uma confraternizaçãozinha no final. E no sábado, às 10 horas da manhã, o Orson vai estar ministrando um seminário sobre o Wallace Leal, lá no Cine Teatro Matão, às 10 horas da manhã, sábado também. Tá? Bom, eu gostaria que todos desligassem o seu celular, para a gente não ter nenhuma distração durante a palestra. Hoje nós estamos recebendo o Marcos Passoli é daqui de Matão mesmo, é um trabalhador da nossa Casa Espírita e é um estudioso da doutrina, palestrante, uma pessoa bem envolvida com os temas espíritas. Hoje ele vai falar sobre o ponto de vista. Tá? Então vamos nos acomodar na cadeira e que possamos abrir os nossos entendimentos para os ensinamentos da noite. Que assim seja. Excelente noite a todos e a todas. É sempre uma alegria muito grande poder subir aqui, conversar, né? E a gente estudar junto esses temas de Kardec e essa doutrina que tanto nos ajuda a progredir na vida, tanto nos ajuda a nos estabilizar, tanto nos ajuda a entrar em contato com Deus para buscar aí a nossa missão espiritual. Nós, dando uma extensão aí em relação aos avisos, né, eu queria começar essa conversa que nós teríamos falando da importância dos grupos de estudo, que às vezes é uma tecla que a gente sempre bate, falando o quanto essas reuniões em grupo fazem bem para a gente. E às vezes, quando a gente está participando dos grupos e entramos em contato com as reflexões tão profundas, tão felizes, assim, que fazem tanta diferença na nossa vida, e a gente sempre pensa, nossa, como seria legal se essa sala estivesse cheia, né? Tem como só diminuir um pouco o microfone, estou dando microfone? Que às vezes a sala tem 13, 14 lugares, nós estamos lá em 5, 8, né? São oportunidades, assim, que poderiam ser disputadas com mais pessoas. Então,
O grupo de estudo, além de desenvolver esse pensamento espírita, essa filosofia doutrinária em graus mais complexos, também funciona como se fosse uma terapia de grupo, porque às vezes é um dia que nós vamos estudar determinado tema e alguém começa a puxar um exemplo, alguém começa a associar com alguma situação da vida, aquilo se torna uma conversa, aquilo se torna um grupo de suporte também para as pessoas. Então, a gente colhe muito com os frutos dos grupos de estudo. E a casa aqui da comunidade espírita, ela tem uma vocação desde o seu nascimento em relação aos grupos de estudo. Tem grupos de estudo aí que estão em progresso há muitos e muitos anos. Então, a gente retratando, relembrando do recado, as terças, um grupo que acabou de se iniciar, estudo sistematizado da doutrina espírita. São 2 livros, a própria Federação Espírita divulgou esses livros, são como se fossem roteiros pré-prontos, que a pessoa vai pegar desde o começo lá, de onde nasceu o Espiritismo, como foram as primeiras aparições, assim, o que aconteceu, e desde desenvolvendo aqueles conceitos de alma, aqueles conceitos pelo Espírito, aqueles conceitos do Consolador Prometido. O outro grupo de terça-feira às 8 também é o grupo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um grupo que nós estudamos essa obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. E também às terças nós temos o desenvolvimento mediúnico, que aí o grupo intercala prática e teoria em relação aos assuntos ligados à mediunidade. E os grupos de estudo voltam na quinta-feira também, tanto com um estudo online sobre o Livro dos Espíritos, e aqui na casa um livro que chama EADE, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Esse grupo está junto aí já há algum tempo, nós estamos no 3º livro, também às 8 horas, estamos falando primordialmente das parábolas de Jesus. E é um grupo, assim, lógico que alguns assuntos podem ter uma compreensão assim, um pouquinho mais profunda em termos de doutrina, mas todos esses estudos que eu falei, todos, as pessoas conseguem ingressar e acompanhar os estudos de onde elas estão. Então fica o convite para que a gente possa também procurar a casa nesses outros dias que ela está aberta, para participar dos grupos de estudo aqui da comunidade, que são muito, muito oportunos e fazem muito bem àqueles que frequentam. É interessante porque o Zé Carlos ele participa do grupo da quinta. Quantas e quantas vezes a gente está com uma dor de cabeça assim, enorme, está com o nariz escorrendo, está assim, aquele dia que você está mal, aí você vem no grupo de estudo e você sai assim, zerado. Não é só a parte do conhecimento teórico que é trabalhado. Essas salas também são preparadas, os espíritos amigos vão nos acompanham ao longo do dia, vão sussurrando aí assuntos, projetos, telas, desenhos aí que nos são associados. As discussões são muito amparadas também. A gente recebe esses passes, essas curas, essas luzes, essa higienização da alma nos grupos de estudo. Então é muito mais completo do que imaginamos esse tipo de trabalho aqui que ocorre nas terças às 8, com assuntos variados, e também nas quintas-feiras. E hoje, o convite mesmo seria para que a gente simulasse a reunião de um grupo de estudo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente pegar o capítulo 3, o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. É logo o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se a gente fosse estudar e se estivesse na sala, basicamente a metodologia que nós teríamos seria uma leitura corrida, algum tipo de comentário e talvez alguma manifestação aí da turma, etc. Talvez, se alguém se sentir com alguma dúvida, também fique totalmente à vontade. Só contextualizando, nós estamos falando de
de alguns acontecimentos, se a gente for buscar lá no Evangelho de João, aquele última ceia. Então, imaginemos aquele jantar lá, aquela distribuição do pão, mais ou menos aquele tempo, e os apóstolos estavam muito empolgados com Jesus. Porque imaginemos que eles iam na praça e viam aquele mendigo, aquele coxo, aquele cego, aquela pessoa que era de conhecimento total, conhecimento da sociedade, que tinha lá a sua deficiência, e viram as curas sendo processadas, eles viram as multiplicações, eles viram toda essa singeleza, toda essa humildade, toda essa magnificência que emanava da voz e do contato que eles tinham com Jesus. E lá na última ceia, Jesus dá uma adiantada no assunto para eles e fala que ele não vai mais ficar com eles, tal como eles imaginavam, porque ele iria partir. Até mesmo, naquele diálogo com Pedro questionando, argumentando que amava muito Jesus chega e fala: Pedro, é que você não sabe, mas antes que o galo vai cantar, você vai me negar 3 vezes. Então imaginemos que eles estavam num grupo ali, eles jogavam bola toda sexta-feira, eles tinham o melhor jogador do mundo no time deles, e esse jogador fala: olha, a partir de agora não vou mais jogar futebol com vocês. Vocês vão lembrar das coisas que eu fiz, etc. Sigam aqueles postulados, mas vocês vão ter que confiar um pouco mais em vocês vão ter que seguir um pouco mais sozinhos nessa questão. Então, era um clima até de lamentação que se apossou daqueles que comungavam naquela última ceia com Jesus. E ele traz justamente essa conclusão, de não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E esse assunto, quantas e quantas palestras não dá para tirar em relação a muitas moradas. E é por isso que tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo com esse título. E nesse capítulo vão ser tratados vários subtítulos. E lá, o 5º subtítulo é chamado O Ponto de Vista. E antes da gente entrar novamente no nosso livro, pensamos na questão do ponto de vista. A gente, acredito que algumas pessoas vieram de fora, algumas pessoas são matonenses da Gema, nasceram aqui, cresceram aqui. Cada um pode ter um ponto de vista em relação ao que é morar em Matão. Às vezes, se a gente tem um carro, se a gente tem uma bicicleta, se a gente só anda a pé, a gente pode ter uma ideia diferente da cidade. É uma cidade plana, uma cidade que tem umas subidas, dependendo do lugar que a gente mora também, dependendo se a gente tem filho mais novo para criar, se a gente está numa idade jovem, a gente pode pensar: é uma cidade boa para criar filhos, é uma cidade meio parada em termos de vida social. Talvez se a gente for um habitante de Araraquara, a gente possa ter um outro ponto de vista em relação a Matão, porque Araraquara é bem melhor, tem mais facilidades. Matão talvez é só uma cidade que eu vou trabalhar. Se eu sou de uma cidade menor, vamos pensar, aqueles vizinhos aí de Dobrada, não, Matão é bom, Matão tem supermercado, tem farmácia, tem coisas que funcionam até tarde da noite. Então, essa questão do ponto de vista varia muito da lente, da pessoa que está observando. Dá todo um retoque, dá toda uma interpretação nova aí, de acordo com o ponto, de acordo com o modo como nós vamos encarar, o modo como nós vamos entender alguma coisa. E ainda, não pensando em talvez algumas dificuldades da própria língua. Porque se a gente for falar manga, a própria palavra manga, ela pode ser a manga da camisa, ela pode ser a manga da fruta. O ponto, pode ser o ponto de ônibus, pode ser o ponto de exclamação, pode ser o ponto final, pode ser o ponto de encerrar uma coisa, pode ser o ponto de arrumar um tecido. Então, o ponto de vista também depende da compreensão, depende da bagagem aí da pessoa que está analisando certas coisas. E o ponto de vista, e aí eu quase afirmo assim,
sem muitas delongas, que talvez seja um dos principais pontos da doutrina espírita, é essa questão do ponto de vista espiritual. Ao abordar que somos espíritos imortais, ao abordar o ponto de vista espiritual, a doutrina espírita pinta outro universo para a gente, não é nem outro mundo. Tudo que ocorre para nós, sejam coisas boas ou não tão boas assim, tem outro toque, tem outra pintura, tem outra lente que analisa, tem outra percepção, uma vez que adotarmos o ponto de vista da vida espiritual. Então, quando Jesus, para aqueles apóstolos que estavam muito tristes por saberem que ele partiria, comenta: crede em Deus, crede em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele estava antecipando esse assunto. Claro que as muitas moradas também dá para ter vários pontos de vista. A gente pode pensar que o cérebro de cada um é uma morada, então tem muitas moradas, porque existem muitas diversidades de carismas, muitas pessoas. Pode ser muitas moradas físicas, em termos de órgãos. A gente sabe que o planeta Terra, a gente sabe que aqui no nosso sistema solar 8, 9, 7, dependendo da época que for catalogada. A gente sabe que existem outras e outras galáxias. E, pela literatura espírita, a gente vê que existem muitas moradas espirituais. Por exemplo, o nosso lado, lá naqueles filmes e na coleção de André Luiz, nosso lado não é um orbe físico, é um lugar no plano espiritual. Então, essas muitas moradas, nós também podemos abordar de inúmeras formas, identificando a vastidão, né, do conhecimento, da compreensão que Jesus gostaria de compartilhar com aqueles que falavam. É lógico que o nosso pensamento, que a nossa compreensão, que toda a nossa ciência evoluiu muito de 2000 anos para cá. Então, algumas coisas que eram meramente introduzidas na época de Jesus, hoje em dia podem ser muito mais abordadas, muito mais trabalhadas aí por nós, porque temos anos e anos aí para nos basear em termos de conhecimento, em termos de construção mental. Então, aqui, nesse item, o ponto de vista, né? Começa aqui é Kardec mesmo falando. A ideia clara e precisa que se passa da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, a crença na vida futura, né? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura, da vida espiritual, muda completamente a compreensão que nós temos da vida. Porque as consequências morais dos nossos atos terão outra conotação, as nossas relações terão outra conotação. Imaginemos aqui duas pessoas distintas. Uma tem um ponto de vista que é a gente nasce ali, a gente diz oi para o mundo e essa concepção da alma, e aí, quando nós morremos, virar grama é o fim. E a outra pessoa entende sobre a continuidade da vida, sobre a vida futura, sobre a imortalidade do espírito. Então, para essas duas pessoas, talvez as questões da morte, as questões das dificuldades da vida, as questões das próprias felicidades, dos prazeres, das paixões, tudo isso vai ter uma outra abordagem, vai ter aí um outro sentido. Porque se a pessoa pensa que ela vai morrer do dragão, faz mais sentido usufruir da vida como se não houvesse amanhã. E se a pessoa entende que haverá consequências em relação àquilo que foi feito de bom ou não tão bom assim, talvez os atos sejam um pouco mais compensados, sejam um pouco mais planejados. Até mesmo, numa palestra que eu ouvi do Haroldo, eu achei muito interessante a abordagem que ele disse em relação ao ponto de vista da vida espiritual, que ele me trouxe assim, uma coisa que eu não tinha pensado antes. Que às vezes quando nós vamos escolher um parceiro, que às vezes quando a gente vai escolher uma discussão que a gente vai entrar, quando nós vamos escolher aí um emprego, um curso, alguma coisa, nós temos aí uma visão muito limitada e pensamos
talvez o curto, médio, longo prazo que isso vai ocasionar para nós. Mas quantas vezes a gente imagina essa união, esse parceiro que eu estou escolhendo, baseado nas 2, 3, 4, 5 reencarnações futuras que eu vou ter? Para que a profissão que eu estou tendo, o trabalho que eu estou tendo, me sirva, o esforço que eu estou fazendo naquelas coisas que emitem energia, que possam me servir na próxima reencarnação. Isso daí talvez mude a seriedade que nós abordemos algumas questões e também a dependência que nós temos de outras. Pensando nos próprios vícios, talvez seja uma capacidade de maior persuasão a gente alargar determinado comportamento, determinada coisa, imaginando que uma vez desligados da carne, a gente não vai poder mais ter aquela conduta. Imaginemos aí, sei lá, se eu tiver o vício em alguma coisa ruim, em uma bebida, em uma droga, em algum comportamento aí não muito edificante, identificando que eu vou desencarnar. E desencarnado, não vou poder fazer mais aquilo fisicamente, né, materialmente falando, talvez seja um convite aí, a mudanças de hábitos, identificando talvez a dependência que isso vai trazer, a ideia clara da cultura, que os livros da doutrina espírita nos trazem, mostrando o quanto isso também pode gerar obsessões, o quanto isso nos prende ainda às pessoas da Terra, né? Não nos permitem a sequência aí da nossa caminhada espiritual, porque ainda nos prendemos a coisas desse órgão, desse mundo. Continuando. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinido, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. A maior liberdade que o espírito tem é a liberdade de pensamento. Às vezes a gente pode ser trancado aí numa prisão, a gente pode ser amarrado, etc., mas é muito mais complexo alguém privar-nos de pensar, da nossa capacidade de construir através das ideias. Então, como que a gente vai mudar o nosso ponto de vista? Como a gente se posiciona no ponto de vista da vida espiritual? Através do pensamento. Então, o simples pensar, o simples se projetar, o simples imaginar que a vida é bem maior, que nós não somos só carne e osso, pode transformar a visão que nós temos dessa vida como uma estadia num país meio ingrato. Imagina que a gente está na fila do banco, assim, é uma coisa talvez não muito legal, não muito salubre, talvez estamos esperando uma fila aí do sol, mas é uma coisa que a gente sabe que vai ter, que teve um começo e que vai ter um fim. A gente sabe que vai ter um objetivo, a gente sabe que tem uma proposta ali, e uma vez cumprida determinada missão, uma vez cumprido determinado alvo, nós estaremos aí libertos desse cativeiro e encontrando, nos encontrando com o próprio Pai nessas muitas moradas prometidas por Jesus. Até no texto, ele fala, porque eu vos prepararei o caminho para nos encontrarmos novamente. São as próprias promessas de Cristo. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes o estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito, que tira aquela muito do seu amargor. Então, talvez o amargor da vida, as preocupações, as ansiedades, todas essas tribulações que nós temos, que são legítimas, porque são estágios, são sentimentos, são coisas que estamos trabalhando nesse exato momento, mereçam, através da
abordagem doutrinária, através da nossa evolução moral, através da nossa evolução aí, também, enquanto viajores do tempo, dessa moldagem do ponto de vista. Entendendo aqui, como diz o próprio Kardec, que até a morte não é um obstáculo transponível. Que a morte pode ser vista, sob o ponto de vista da imortalidade, como essa alimentação de um cativeiro, não como um fim. Nós temos que os nossos entes queridos, a gente continua ainda esse contato, esse encontro, sejam através dos sonhos antes do enlutamento, sejam através das preces, porque esses laços de amor não faria sentido eles acabarem do nada, né? Acabarem de uma hora para outra. Não faz sentido um Deus maior de justiça, amor e caridade, perfeito, esses laços tão bonitos, essa maior energia que existe no universo, de uma maneira tão pequena, de uma maneira tão curta. São toques que vão nos proporcionando, né, viver a vida de uma outra forma, encarando as coisas de um outro prisma. E aí a gente já repetiu inúmeras vezes, né, na data de hoje, a questão do ponto de vista. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso que os da terra, torna-se qual a criança, que nada mais vê além de seus brinquedos. Então, uma vez adotando o ponto de vista da materialidade, a gente tem que o aqui e o agora, aquilo que nós temos, aquilo que nós usufruímos, é o todo. A gente, muito inserido nessa realidade, troca a imensidão do universo pela pequenez da nossa vida. Então, por exemplo, se eu dou o maior valor do mundo para esse celular, e por acaso eu esbarro e ele cai no chão e quebra a tela, eu posso ficar semanas e semanas ressentido com essa questão, triste, murcho, sim, é uma pessoa que perde o norte. E quantas pessoas, por adotarem esse ponto de vista material, já não perderam o próprio sentido da vida. E talvez essa seja uma das piores mortes que pode existir para o espírito encarnado. A questão de perder o sentido da vida. A pessoa que viva se encontra morta. Porque uma vez perdido o sentido da vida, ela já não mais prospera, ela já não mais estabelece os propósitos, estabelece aí todas as potencialidades do seu ser. Porque às vezes ficou fixa em algum ponto muito específico. Talvez do ponto de vista da injúria, do ego, do egoísmo, da vaidade. Imaginemos tantas e tantas situações, né, que a gente se mete, ou que a gente já se meteu, inclusive, em vidas anteriores, e hoje nós colhemos aí os frutos aí dessas andanças, talvez dessas escolhas não muito sábias. Então, quando a gente pensa em prisões, quando a gente pensa aí nesse cativeiro, quantas vezes esse cativeiro não é na própria mente? Lembrando que a morada também pode ser na nossa mente, né? Uma dessas muitas moradas do universo. Então, se eu tenho uma discussão lá com a minha esposa, eu decido levar isso ao extremo, eu decido levar isso aí como uma questão de vida ou morte, eu vou ficar cativo, vou ficar escravo daquela questão. E não vou conseguir ver mais nada além disso. Talvez vou ver o sorriso no olhar das pessoas, vou esquecer das minhas obrigações também, enquanto filho, enquanto marido, enquanto trabalhador. Eu posso aí derrapando, né, empurrando muitas coisas, esquecendo que na nossa vida nós temos inúmeras missões, não uma missão só. Nós temos a missão de ser um bom cidadão matonense, a gente tem a missão de ser um bom frequentador aqui da comunidade espírita, a gente tem a missão de ser um bom filho, de quem já tem a questão da maternidade e da paternidade, de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo. Nós temos inúmeras missões. E a graça da vida é extrair aí a lição de cada uma delas.
extrair a lição que nós temos através do trabalho, através da vida em sociedade, através de tudo aí que uma inteligência muito maior já ensinou e nos preparou, né, através dessa grande teia que nos une. Aqui ele usou o exemplo da criança, né? Imaginemos a criança lá, está com o seu brinquedo, vem um amiguinho e o amiguinho fica olhando o brinquedo dela, aí a mãe fala, filho, deixa ele brincar com o seu brinquedo. Aí a criança esperneia, faz assim, Deus nos acuda por causa daquela situação. E os alunos que estão olhando, nossa, mas é só o brinquedo, ele vai olhar, vai brincar um pouquinho, talvez, vai dar uns 10 minutinhos, ele vai largar e você vai pegar de novo. Por quê? Porque nós estamos olhando do ponto de vista adulto, do ponto de vista de uma pessoa madura, mas quantas vezes, talvez, esse é um exercício que devemos fazer para as nossas dificuldades, os problemas que estamos vivendo atualmente. Talvez tentar olhar de um outro ponto de vista, com uma maior madureza. Até hoje eu estava vendo, né, passando o dedo ali no celular, quantas vezes essa questão de conversar consigo mesmo nos ajuda a retomar o controle das situações. Então talvez eu estou lá, um problema no trabalho, uma discussão no trabalho, ou uma situação que cada um dá uma opinião, não chega a um consenso, e começa a remoer aquelas coisas, e aí eu mesmo viro para mim e falo, Marcos, dá uma segurada, dá uma refletida, respira, pense que as pessoas também têm suas vontades, que as pessoas também têm as suas necessidades, veja se você não está sendo muito reflexivo. Às vezes isso nos ajuda a pôr de volta os pés no chão, né? A se recolocar aí nessa grande vastidão que é o universo, que são as muitas moradas. Aqui ele continua falando das crianças, né? A perda do menor deles lhe ocasiona causticamente pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que transformam a existência numa perene angústia. Infligindo-se ele, a pessoa, o espírito, deste modo a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Então, muitas vezes, para analisarmos os nossos sofrimentos, por acaso observar se não são nossas próprias paixões, o nosso próprio orgulho, a nossa própria vaidade, que está infligindo sofrimento naquela área. Porque, tá bom, a pessoa teve uma reação aí, alguma coisa que fez e que eu não gostei. Mas como eu trabalhei essa questão, aí é do meu coraçãozinho, aí é do meu volante, é do leme, é daquilo que eu consigo seguir para aqui ou seguir para lá. Já está na minha competência aí de ser atingido ou não, o tamanho disso, quanto isso vai durar, né, em relação à tortura, em relação aí à angústia. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia, a famosa tempestade do copo d'água. Né? Se a gente está inserido na revolução, a coisa parece maior. Agora, se a gente está no livro de história analisando o que aconteceu há 300 anos atrás, parece que é uma coisa que aconteceu em 5 minutos de leitura. E são processos, às vezes, que demoraram 200, 300 anos. Ponto de vista. O mal que o atinge é como o bem que toque aos outros, grande importância adquire seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Então, Eurípides Barçanufo, ele pregava muito nessa tecla, quando gerenciava ali a escola. Na verdade, os próprios espíritos lhe davam essa instrução de que fosse inserido no currículo escolar o ensino da astronomia, que as crianças estudassem no espaço. E assim, por que estudar no espaço? Se a gente vai dando aqueles programas de computador, né, que vão mostrando por satélite, pegando o zoom, vai gerando lá em cima, nem a Terra serve para essa poeira do universo. Olhando a imensidão do universo, a Terra assim não chega nem a iluminar. Aquelas coisas que tiram fotos das galáxias, né, assim, das galáxias e tudo,
O próprio Sol é só um foquinho de luz, que dirá a Terra, que dirá a cidade de Natal, que dirá algum problema. Então, às vezes, essa questão do estudo da astronomia auxiliava aí as crianças que se tornariam adultos no futuro a realmente abordarem outros pontos de vista das suas vidas, a identificarem que às vezes os problemas são grandes obstáculos, são difíceis de serem superados, mas que também, comparados, talvez com a situação de outros, ou com a imensidão do universo, talvez eles tenham o seu tamanho relativo. Não são a maior coisa do mundo, não são, assim, aquilo que deva tirar a paz, que deva mudar aí todo o curso da humanidade. É o que sucede ao que encarar a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura. E lamenta que essas criaturas efêmeras, a tantas anseias, se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as levará, e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Então, talvez a gente até se mate aí para conquistar os bens terrenos, para conquistar algumas vitórias aqui neste mundo, e que elas, do ponto de vista da imortalidade, vão durar muito, muito pouco, e muitas vezes não farão conexões aí que poderemos aí resgatar, que poderemos aí contar no além, poderemos contar aí no pós-vida. Então, sempre remontando a essa questão do quanto a doutrina espírita nos convida a essa nova abordagem, nos convida à adoção desse outro ponto de vista, né, de que sobre o ponto, a imortalidade da alma, tudo tem uma nova coloração. Até foi no estudo de ontem, nosso amigo Luiz ele trouxe um ponto chinês. Ele falou que a pessoa tinha um cavalo, e que aí esse cavalo se perdeu, ele fugiu da propriedade dele. E aí todo mundo chegou e falou: poxa, que azar, hein? Seu cavalo fugiu. Pode ser. Aí esse cavalo voltou, e quando ele voltou com mais 7 cavalos selvagens. Aí todo mundo falou: nossa, que sorte que você deu, hein? O seu cavalo voltou aí com outros. Aí ele falou: pode ser. E que aí no trato desses cavalos selvagens, ele tinha um filho, que no adestramento dessa nova frota, um cavalo era mais bravo, esse filho caiu e quebrou a perna. Aí de novo vieram lá para ele e falaram: nossa, que azar, hein? Que coisa ruim que foi esses cavalos terem chegado na tua luta, teu filho quebrou a perna. Pode ser. Só que aí deu poucos menos de 15, 20 dias, chegaram os oficiais do reino, falando que eles ingressaram numa guerra e que todos os jovens aí de 18 e tantos anos iam ser convocados, que precisavam se apresentar. Aí olharam para o filho dele com a perna quebrada e falaram: você pode ficar. E aí viraram para ele e falaram: nossa, que sorte que seu filho quebrou a perna, né? Então, pessoal, é só uma parábola chinesa, mas que retrata um pouco essa questão do ponto de vista. Algum dissabor, né? Talvez alguma coisa que não nos contente tanto, ou até mesmo uma alegria muito grande. Essas coisas podem mudar de uma hora para outra. A gente, ao longo dos capítulos aqui, nós vamos estudar, né, a questão da riqueza, a questão do poder, a questão da caridade, e veremos que essas conexões aí que nos unem ministram inúmeras lições para nós, e que talvez, e que é certamente, né, através do amor, através da caridade, através do dever aí de nos portarmos como a imagem e semelhança de Deus, como esses filhos aí do Criador, identificando aí que temos essa natureza divina e realmente assumindo essa paternidade, né, nós aí podemos
nos distanciar cada vez mais aí das pequenezes, dos traços ainda que nos ligam muito à materialidade, e cada vez mais nos aproximar, como dissemos no começo, dessa comunhão com Deus. Então, lógico que nós veremos assim, no Eurípides Barçanufo, no Caio Barchuto, aqui que estamos comemorando a semana, Chico Xavier, Francisco de Assis, essas pessoas que passaram pela humanidade, que se destacaram muito, e nós pensamos, nossa, falta muito para eu chegar ali aos pés dessas pessoas. Mas eles também passaram por um processo, e esse processo de acordar, de identificar que a vida é bem maior, foi um deles. Se toda a gente penasse dessa maneira, disseria tudo na terra periclitaria. Então aqui Kardec está falando que é sempre legal que ele traz esse tipo de abordagem, porque às vezes ele traz um contraponto. Ele está falando, mas se todo mundo falar que é só a vida futura que importa, ninguém vai mais ligar para a vida terrena, ninguém vai mais querer saber de trabalhar, ninguém vai querer saber de construir mais nada, porque vai ficar só com a ideia do futuro. Não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo de que só no corpo tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí melhor ou menos mal possível. Ninguém há que, dando um espinho debaixo da sua mão, não a retire para que não incomode. Ora, o desejo de bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e de conservação, que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto, por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência, que para tal fim a pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Então aqui Kardec deu um exemplo bem básico, se você tiver com um espinho na sua mão, por mais que você identifique que a vida futura é a que realmente importa, você vai tirar o espinho, porque ele incomoda muito. Ninguém vai deixar de procurar o bem-estar, nem que seja pelos próprios instintos de conservação, pelo próprio instinto de sobrevivência, e até mesmo as leis naturais, aí já é assunto do livro dos Espíritos, a lei de sociedade, a lei do trabalho, a lei de evolução em si, as próprias leis, o jeito que Deus encontrou para administrar todo o universo, vão nos compelir a seguir essa sinfonia, a dançar conforme a música. Aqueles que se afastam muito desse algo, que se afastam muito desse caminho, sofrem muitos desequilíbrios, precisam aí retomar, remediar-se. A gente vê o quanto a gente é incomodado aí por algumas feridas que nos fazem buscar a cura delas. Então, Deus não condena os gozos terrenos, condena sim os abusos desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se presumem os que a si próprio aplicam essas palavras: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Então, nós vamos retomar esse assunto assim, em várias e várias fases do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso viver no mundo, mas sem ser do mundo, não se perder aí nas ilusões da carne. A gente está inserido, 2024, nessa sociedade. A gente tem que viver conforme. Não teria muito mérito aí a gente mudar para uma ilha deserta, ficar o dia inteiro orando, se a gente está se privando aí dos desafios, se privando aí de todas as lições que o contato social pode nos proporcionar. Mas viver no mundo, usufruir, gozar dos bens terrenos, sem se deleitar, sem se macular por eles, em detrimento das coisas da alma, identificando que eles servem sim para nos preparar
aos postulados futuros. Vocês lembram do André Luiz? André Luiz era médico aqui no Brasil. Dizem que ele era um dos médicos mais destacados na sua área. Talvez ele trabalhava até com vacinas, numa época que ninguém falava de vacina. E talvez foi esclarecido para ele, depois que ele desencarnou, que essa vida que ele teve aqui na Terra iria prepará-lo para que ele pudesse desenvolver a medicina espiritual no plano espiritual depois que ele desencarnasse. Só que ele chegou lá tão desequilibrado, porque talvez ele gostava um pouco mais da boemia e não era tão fiel assim a alguns compromissos que ele tinha em relação a algumas pessoas, que ele chegou lá tendo que pegar uma vassoura e começar bem de baixo, assim, no calabouço da enfermagem, a aprender de novo algumas coisas. Então a vida, pessoal, é um espírito de sequência contínuo. A gente não vai deixar de ser o que nós somos para virar outra coisa depois do desencarne. É uma sequência daquilo que a gente construiu ou deixou de construir. E tudo isso está sendo encadeado, prometido, esperado de nós. E é dever nosso cumprir aí um certo aproveitamento das nossas várias missões. O Espiritismo dilata o pensamento e rasga novos horizontes. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo, no harmonioso, magnífico conjunto da obra do Criador. Nessas muitas moradas do nosso Pai, não necessariamente a gente vai ficar na Terra, a todo sempre. Existem muitos intercâmbios aí nessas moradas, E Jesus também, nesse mesmo capítulo aí do Evangelho, se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós tivermos alguma dúvida, de que caminho seguir, de que lado, de que opção tomar, identificarmos aquela que Jesus possa estar do nosso lado, nos iluminando os caminhos e torcendo aí pela nossa vitória. Essa foi a nossa simulação de um grupo de estudo. É lógico, talvez lá, sentado nas cadeiras, alguém surge uma pergunta, pede um esclarecimento. Quando eu falei, os nossos amigos espirituais nos impulsionam, às vezes, a falar algumas coisas, nos inspiram aí muito, e fica aí o nosso encontro dessa noite servindo como um convite aí, para que a gente se aprofunde aí nos estudos espíritas, para que não só eles sigam no campo teórico, não só eles sigam para as outras pessoas, ouvir uma coisa que seria ótima para não sei quem, mas que eles de fato retratem ali uma modificação, uma renovação nossa, para que a gente possa cada vez voar voos maiores aí do Espírito. Muito obrigado pela atenção de todos. Pessoal, muitos eventos aí esse final de semana, No sábado, lembrando daquela sessão de cinema gratuita, às 10 horas, que o Orson vai comandar ali no Centro Teatro Matão, e no domingo existia um grande projeto aqui de vários voluntários de várias casas espíritas de Matão, de uma visitação ao asilo em algum final de semana aí do mês. Então, vai o sanfoneiro, o pessoal leva um bolinho, faz aí uma visitação de umas 2, 3 horas aí com esses velhinhos que às vezes estão tão abandonados. E foi um grupo de estudo, Zé? A gente estava estudando o tema Fora da Caridade não há salvação. O Zé Carlos tocou no assunto e falou: olha, a gente fazia as visitas no asilo, aquilo fazia tão bem para a gente, era um projeto tão legal, veio a pandemia e nós paramos. E aí, no grupo, a gente falou: então vamos retomar. Então, já teve uma vez mês passado, o próximo encontro lá no asilo é esse domingo, às 2 da tarde. Para quem for, se der para levar um bolinho bem molhadinho assim, para a deglutição ser facilitada, fica o convite aí, para que a gente possa ativamente aí nos tornar irmãos em Cristo. Muito obrigado.
encerramento.